Você sabia que esse tal de Mesmer acreditava nessa tal de astrologia? Pois é, Franz Anton Mesmer, quando ele se tornou doutor, a sua tese, o seu trabalho final foi justamente a influência dos planetas sobre a saúde do ser humano. Pois é, Franz Anton Mesmer, ele acreditava na astrologia e com certeza era um homem muito inteligente. Vamos explicar aqui um pouquinho sobre a astrologia para você. Existem dois tipos de céu, o céu real e o céu virtual. O céu real é esse céu estudado pela ciência, pela astronomia. Esse céu que pode ser calculado, que pode ser medido, que pode ser pesado através de amplos cálculos. O céu virtual não é nada mais, nada menos do que o céu subjetivo das qualidades de cada planeta dentro da estrutura arquétipa de cada um. Explicando melhor, né? Vamos explicar melhor. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho ao passado. O homem antigo, quando ele olhava para o céu, ele não conseguia entender o que eram aquelas bolas ali em cima, aqueles astros ali em cima. Então o que aconteceu foi que ele começou a perceber que alguns astros ali em cima, eles tinham brilhos. E ele começou a perceber que cada um daqueles astros, de acordo com o seu brilho, trazia emanações boas ou ruins a nível de sentimento para ele. Quando ele olhava para um pequeno e minúsculo planeta no céu, chamado Vênus, ele começava a observar que aquele pequeno e minúsculo planeta, apesar de pequeno, tinha um brilho muito intenso. Era algo muito lindo. Era, hoje em dia, como se fosse um diamante, com aquele brilho lindo, translúcido, que traz assim, um prazer indescritível ao observá-lo. Ele começou a perceber que quando ele olhava para aquele planeta, só vinha sentimentos bons para ele, sentimentos de puro prazer e puro êxtase. Então ele começou a observar também que existia no mesmo céu um outro planeta, um longínquo, Saturno, hoje em dia conhecido por Saturno. Saturno é o último planeta que nós podemos visualizar a olho nu. E como o Saturno está muito longe, ele começava a perceber que aquele planeta ali, ele não tinha brilho algum, era um brilho fosco, era algo pálido, que não tinha vitalidade. Era algo assim que, ora brilhava, aquele brilho apagado e voltava. E quando ele olhava para aquele planeta ali, ele sentia uma angústia, ele não sentia bem. Ele começou a perceber que aquele planeta não era um planeta bom. Então ele começou a dar qualidades aos planetas. Existiam planetas benéficos, tais como Vênus, que tem um brilho muito intenso, e os planetas maléficos, aqueles que não tinham brilho, que trazia para ele sentimentos ruins. Ele começava a observar para o Sol e via que onde o Sol bate, tem vida. Onde o Sol nasce, floresce. Onde o Sol nasce, emana força e poder. E ele começou a observar que aquele grande astro solar, aonde tinha uma abundância de calor, tudo crescia, tudo florescia, tudo prosperava. Ele começou a correlacionar o Sol como um planeta do poder, da força, da vitalidade e da vida. Então ele começou a correlacionar não através de componentes físico-químicos, como fazemos hoje, ou matemáticos, mas sim através daquilo que emanava dentro dele, das sensações que ele sentia aqui através do seu cérebro entérico. Então ele começou a correlacionar planetas que brilham como planetas bons e planetas que não têm brilho como planetas ruins. O tempo passa, o tempo vai passando, e ele começa a empiricamente observar também que certos planetas em determinados pontos do céu traziam coisas boas ou coisas ruins. Ele observava um pequeno planeta de 3 em 3 anos, quando ele vinha, e se colocava num ponto, determinado ponto do céu a cada 3 em 3 anos, um planeta meio avermelhado, um planeta meio enferrujado, sem muito brilho, aquele brilho meio avermelhado. Ele começava a perceber que naquela época em que aquele determinado planeta vermelho estava naquela posição a cada 3 em 3 anos, a sua colheita era totalmente devastada por pragas. E ele começou a observar que a cada 3 anos era só aquele planeta estar naquele lugar ali que ele perdia toda a sua colheita. E ele começou inteligentemente a perceber que existia uma correlação, uma correspondência entre o que acontecia lá em cima e acontecia aqui embaixo. Ele começou a perceber que
Se ele evitasse naquela época, em cada 3 anos, de plantar na época em que aquele planeta vermelho estivesse ali, ele evitaria prejuízo e perdas. Então ele começou a correlacionar os eventos celestes com os eventos terrestres. Olha aí. Então ele começou a perceber que aquele planeta vermelho era um planeta maléfico. Não só ele tinha um brilho feio, ruim, enferrujado, como também naquele determinado ano, se ele viesse naquela posição ali, ele traria maus auspícios. E ele começou a trazer, incorporar isso para dentro de toda a sociedade, de toda a política. Ou seja, quando um rei ia fazer uma guerra, quando o rei ia empreender uma determinada guerra ou um ataque a um inimigo, ele observava se naquela época que ele iria empreender aquela campanha, aquele planeta vermelho e aquele planeta cinzento estavam no céu. Pois se eles estivessem no céu, não era um momento propício para ele empreender essa campanha de guerra. Porque aqueles planetas ali iriam trazer justamente a correspondência do que estava lá em cima, que não era bom, para o que iria acontecer aqui na Terra, que também não seria bom. Mas, porém, quando aquele planeta lindo e brilhante, Vênus ou Júpiter, estivesse em determinada posição, ele poderia guerrear à vontade, porque a correspondência do que estava lá em cima era exatamente o que iria acontecer aqui na Terra. Então, o céu virtual não é nada mais nada menos do que ele qualificar da qualidade aos planetas, ao invés de racionalizar e de pensar sobre o que aquele planeta vai trazer a nível físico e químico, como fazemos hoje. Então, para que vocês entendam um pouquinho, por que é que existe a teoria da correspondência? A tábua de esmeraldas fala de tal qual é em cima ou embaixo, tal qual é embaixo é em cima, quer dizer o quê? Que tudo que acontece em cima vai acontecendo aqui embaixo, tudo que acontece aqui embaixo vai acontecer aqui em cima. Para que você entenda um pouquinho melhor, por que a astrologia é uma teoria da correspondência? Ah, Ricardo, mas o que tem por trás dessa tal teoria da correspondência? Por que tudo que acontece lá em cima acontece lá embaixo? Qual a ligação íntima para isso? O que há por trás? Por que se um planeta está lá em cima e ele traz coisa boa, vai trazer coisa boa aqui na Terra? Por que um planeta ruim que estiver lá em cima, maléfico, esteja lá em cima, vai trazer algo ruim aqui na Terra? O que há por trás disso? Por que isso acontece? Vamos analisar um pouquinho por que isso acontece? Venha comigo. Tudo começa com um simples ponto, cheio de energia concentrada, que em algum momento começa a se expandir cada vez mais. E essa energia condensada começa a se solidificar, cada vez mais sólido, se transformando em matéria. E essa matéria dá origem aos primeiros sistemas planetários, as primeiras estrelas, os primeiros sóis. Não importa se um Sol ou um planeta esteja anos-luz do outro, o que importa é que todos eles tiveram um ancestral em comum. Eu vou explicar por quê. Imagine um círculo, melhor, um círculo grande, totalmente estável. Agora vamos partir esse círculo em pedaços. Imagine cada pedaço desse fora do círculo. Não importa se esses pedaços estão no lado direito ou no lado esquerdo. O que importa é que todos eles ainda são partes daquele círculo. Ou seja, eles estão ligados, digamos, com o mesmo DNA. Vamos supor o primeiro ponto que surgiu, o Big Bang. Ele se fragmentou em milhões de pedaços. O pedaço A está a 10 mil anos de distância do pedaço B. Isso nos dá a ilusão de uma separação, de uma distância entre eles. Mas se nós começarmos a sair dessa ilusão e a percebermos aquele fragmento como parte de um todo, vamos perceber que não importa se o fragmento A está no Polo Sul e o outro está no Polo Norte. Todos eles têm uma origem comum, eles fazem parte do mesmo corpo, do mesmo início, da mesma origem, ou seja, eles são uma coisa só. Isso quer dizer que todo e qualquer planeta, Sol, astro, estrelas que estejam no universo, todos eles estão interligados entre si, porque eles compõem da mesma matéria. Então vamos àquele aforismo que diz, tal qual é em cima, é embaixo, na tábua de esmeraldas. Uma criança, quando nasce,
ele está intimamente ligado com tudo aquilo que está dentro do universo. Na hora que ele vem para o mundo físico, esta criança é o universo, essa criança faz parte do universo. Então, se o homem antigo, ao olhar para o céu, viu em Júpiter um planeta da espiritualidade, temperança e bondade como simbolismo, é porque no próprio ser humano existem essas estruturas arquétipas. Se olhar para o céu, viu em Vênus o planeta relacionado ao amor, à paixão e aos prazeres, é porque também temos essas características. Então, todo e qualquer ser que nasça nesse mundo material vai estar imbuído de todos os arquétipos contidos nos planetas. Então, isto quer dizer que, simbolicamente, tudo o que acontece no microcosmo acontece no macrocosmo. Tudo que acontece na vida do homem aqui embaixo tem uma correspondência lá em cima. Então, se por exemplo o planeta Vênus, que representa amor, ele estiver simbolicamente representando no céu o início de um relacionamento, na Terra e na vida desta pessoa vinculada a este planeta ao seu mapa natal, também iniciará um relacionamento. Ou seja, tudo o que acontece a nível do macrocosmo, ou seja, a nível planetário, tem a sua correspondência simbólica no microcosmo, no mundo dos seres humanos. Portanto, o tudo está contido no Um. E o Um não é nada mais do que o todo. O Um não é nada mais do que todas as partes reunidas do todo. As diferenças, as distâncias são apenas ilusões. Na verdade, todos nós somos o Um, o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, agora eu acredito que vocês tenham entendido um pouquinho o que há por trás dessa tal de teoria da correspondência. Que não é algo à toa, não é algo inventado, algo criado ao bel prazer do homem antigo. Não. A teoria da correspondência diz exatamente isso. Todos nós somos um. Somos um corpo só. Nós viemos do um, apenas o um. Com a ilusão da separação faz com que a gente acredite que os eventos não estão interligados, que os eventos não têm correspondência entre eles. Nós, quando entendemos a teoria do um, de um único corpo fragmentado, que se fragmenta em várias partes, é que nós conseguimos entender o que há por trás da astrologia e como nós podemos prever o futuro com a astrologia. Simplesmente a astrologia, por se tratar também, na hora de fazer todos os cálculos de algo matemático, nós podemos vislumbrar que daqui a 2, 3 anos, 5 anos, se um planeta estiver em determinado ponto através da sua velocidade, aquela correspondência e aquele estado daquele planeta vai também ter uma correspondência com a pessoa daqui a tantos anos. Então esse é o princípio da astrologia. Nós só começamos a compreender e a respeitar um pouquinho a astrologia quando a gente compreende a teoria do um, de um corpo só, e que todos nós nascemos de uma única célula, de um único início. Certo? No início era um simples ponto permeado de energia, que resolveu se expandir, crescer, tomar forma. Esta forma repleta de energia se condensa, tomando todo o espaço à sua volta. Mas este condensamento começa a se espalhar e a ficar cada vez mais sólido, formando como pequenas partículas que se aglomeram nesse espaço infinito. Assim, o tempo e o espaço são criados através da matéria. E esta matéria começa a se expandir cada vez mais. Essa nuvem de poeira cósmica começa a se condensar cada vez mais, formando como pequenas partículas todo o universo que conhecemos. Galáxias, estrelas, sistemas se formaram
a partir de uma única vontade.